Vamos lá, vamos buscar algumas coisas aqui, reforçar algumas coisas que nós falamos ontem e acrescentar algumas outras, pela importância do assunto, pela importância de realmente tratarmos isso com muita seriedade. Ontem nós falamos sobre o Espírito do Senhor. E o primeiro ponto, que o Espírito do Senhor se movia, pairava sobre a face das águas. E uma coisa que nós aprendemos é que o Espírito no passado pairavam sobre a face das águas ou sobre a terra. Hoje é em pessoas. Hoje ele age em nós e através de nós. Esse é o ponto determinante para que você entenda. Quando o Senhor Jesus entra na vida de uma pessoa e o Espírito do Senhor entra, toma conta da vida dessa pessoa, possui essa pessoa, então, como falamos, a vida de uma pessoa que estava sem forma, toma forma, que estava vazia, se preenche, aonde não havia luz, havia trevas, passa a haver luz. Amém? Nós lidamos não com história, nós lidamos com a fé. Então você precisa da fé, para que realmente você possa absorver isso. Viu? Não história, você precisa da fé, para que isso entre dentro de você. Quando eu leio Isaías 11:2, que diz assim, repita comigo, diga: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Diga comigo, o Espírito que dá sabedoria. Vamos pensar nisso aqui, deixa eu dar uma passada rápida e eu volto em cada um. O Espírito que dá sabedoria, diga comigo, e entendimento. Esse entendimento você vai ver discernimento, você vai ver inteligência espiritual em algumas tradições. Então vamos lá, o Espírito que traz conselho, poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Vou repetir, o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá entendimento, o Espírito que traz conselho, o poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Agora visualiza uma pessoa com todas essas características. Visualize você com todas estas características, com todas essas virtudes. Visualize isso. Vamos lá. O Espírito que dá sabedoria. O Espírito dá sabedoria a um homem? Sim. Sim. O que o diferencia de todos os demais. Se nós buscarmos na Bíblia, você vai ver José com o Espírito do Senhor e o Espírito da sabedoria, aquela visão ampla, gigantesca, um homem que o Espírito deu a ele uma visão que não deu a ninguém, que realizou o que ninguém realizou, que viu o que ninguém viu, que prosperou como ninguém prosperou. Você olha Daniel na Babilônia, também o Espírito da sabedoria em Daniel. Realizou o que ninguém realizou, um cativo na Babilônia que se tornou uma autoridade, uma das maiores autoridades, enxergou o que ninguém enxergou, fez o que ninguém fez, e contagiou como ninguém contagiou toda a Babilônia. Ontem nós falamos do Espírito do Senhor entrar num homem chamado Bezalel, encher esse homem de sabedoria, capacidade, plena habilidade, ou habilidade e plena capacidade para realizar coisas que até então ele não tinha. Deixa eu dar uma passada rápida aqui para vocês, depois eu volto lá. Por isso o faraó perguntou, diga comigo, será que vamos achar, vamos lá, alguém como este homem, em quem está, quem está aí?
O Espírito Divino. Disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso, o que está escrito aqui a próxima palavra? Sábio como você. Sábio como você. Quem deu essa sabedoria a ele? Aí a gente olha, né? Quando você estuda a história, aí você vê aquela visão que Deus deu a ele. 7 anos para armazenamento, para plantios enormes, porque depois, nos 7 anos de vacas magras que viria, o mundo não teria e ele teria. Cresceu de forma estrondosa. Você olha, me dê a próxima referência, por favor. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Quem colocou ele nessa posição? O Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria, o Espírito do discernimento, que ele também tinha discernimento. Às vezes, olha o que acontece. Eu disse que a gente trabalha com a fé. Essa história aqui não faz nada na sua vida se ela não estiver misturada com a fé. Porque você não busca. Você não vai dizer assim, eu quero. Eu vou buscar o mesmo Espírito para a minha vida. Eu tomo posse do mesmo Espírito, eu quero essa visão. Eu quero, Senhor, abra, me dê sabedoria. Me ajuda a ver e enxergar o que eu não tenho visto. Me ajuda a discernir o que eu não tenho discernido. Amplia a minha visão, Senhor. Me ajuda, que caia os bloqueios, que caia, Senhor, as travas, que caia, Senhor, aquilo que me impede ir além. Vamos para Êxodo. Isso. Então, disse então Moisés aos israelitas, o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Diga comigo, e o encheu do Espírito de Deus. Repita essa palavra comigo. Dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Vamos lá. Destreza, habilidade e plena capacidade. Destreza, habilidade e plena capacidade. Você leu comigo, quem deu a ele? Quem deu a ele? O Espírito de Deus. O Espírito Santo. E aí vai, para desenhar, executar trabalhos, ouro, prata, bronze e tal, e aí vai. Volta lá, por favor. Volta Isaías. Volta Isaías 11. Então, diga comigo, o Espírito que dá sabedoria. Diga comigo, entendimento. Diga, ou inteligência. Diga, ou discernimento. Tem tradução que você vai ver discernimento. Tem tradução, como nós estamos vendo aqui, você vai ver entendimento. E tem tradução que você verá discernimento. Uma só coisa. Que entendimento é esse? Vai para Colossenses, por favor. Ou inteligência. Vai para Colossenses 1:9. Diga comigo. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, diga, não cessamos de orar por vós, diga, e pedir que sejais cheios do conhecimento, diga, da sua vontade, diga, e toda a sabedoria, diga, e inteligência espiritual. Opa! Conhecimento da vontade de Deus, toda a sabedoria e inteligência. Sabe o que é inteligência espiritual, gente? Sabe o que é? Alguém sabe o que é falar? Se alguém na transmissão souber, pode falar.
Inteligência espiritual é saber fazer o que Deus aprova. Quando você se torna, a Bíblia fala de homens sábios nas visões de Deus. Sábio em sabedoria para fazer aquilo que Deus aprova. Inteligência espiritual é você discernir as coisas que Deus aprova e que Deus reprova. Por isso tem momentos que você vai ver a palavra discernimento. Que é isso que traz o sucesso à vida de uma pessoa. É isso que eleva e diferencia uma pessoa. É isso que estabelece as conquistas de uma pessoa. Inteligência espiritual. Está aqui, ó. Conhecimento da sua vontade. Toda sabedoria. Repita a palavra comigo. Projeta para eles aí. Diga comigo. E inteligência espiritual. Tem gente sem inteligência espiritual? Muitos. Muitos cristãos sem inteligência espiritual? Muitos. Totalmente desprovidos de inteligência espiritual. Vem cá, deixa eu dizer uma coisa importante a vocês. Eu sou cristão. Eu sou crente, eu aceitei Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Mas você concorda comigo que um cristão que faltou, se faltar nele inteligência, se faltar nele sabedoria, inteligência espiritual, se faltar conhecimento, tanto é que o Senhor diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se faltar nele temor, se faltar nele conselho, se faltar força nele, ele vai ser um cristão fracassado, derrotado. Ele não terá uma vida vitoriosa. Concorda comigo? Sim ou não? Aceitei Jesus, mas não tenho sabedoria. Aceitei Jesus, mas não tenho inteligência espiritual. Aceitei Jesus, mas não tenho força alguma. Percebe que é muito mais profundo? Por isso que a fé é um desenvolvimento, é um crescimento contínuo. Quando nós virarmos esse ano, um ano já ficou para trás. 2020 já ficou. Nós já começamos um novo processo. E para que o ano que vem seja melhor do que esse, eu já tenho que estar além também. Eu preciso, a minha fé também tem que estar além. Eu preciso estar nesse processo de crescimento. Por isso que, parabéns quem está tomando decisões agora. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer já. Tudo que eu tenho que começar não é depois que vira o ano, é agora. Sabe aquelas promessinhas que a gente faz assim, quando virar o ano, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer daquele jeito? Não espera virar não, é agora. Já entra com isso implantado na sua vida. Termina o ano com isso já. Entende? Sabe? Aquilo que ele falou, virou o ano, eu já começo tudo diferente. Não, começa agora. Você quer entrar e ser bem sucedido? Começa agora. Já. Não espera virar o ano. Porque senão, você já entra o ano, quando você poderia já ter feito um plantio e estar avançando, já entrar adaptado, você entra para começar depois do ano. Não, o ano eu quero projetos novos. Quero fazer projetos novos, quero, já bebi do Espírito da palavra profética, quero arrebentar, entrar com tudo. Amém? O que nós falamos até agora? Do quê? Qual foi a primeira palavra? Não faz isso comigo não, gente. Qual foi a primeira palavra? Meu Jesus amado, eu não estou escutando nada. Sabedoria. E a segunda? Inteligência espiritual. Inteligência espiritual. E poderia mostrar para você aqui todos que foram extremamente bem-sucedidos por causa dessas virtudes.
Volta lá agora novamente. Vamos lá. O Espírito do Senhor repousará sobre você. O Espírito, como não ficou gravado, repete comigo. O Espírito que dá sabedoria. Quem dá sabedoria? Então tá bom. E, diga comigo, inteligência. Diga ou discernimento. Diga ou inteligência espiritual. Diga comigo, o Espírito que traz conselho. Opa, tem outra coisa importante aqui. Espírito que traz conselho. Você já viu uma pessoa que não ouve conselho ser bem-sucedida? É tudo o jeito dela, ela é ignorante. Da maneira dela, é como ela pensa, ela não está aberta a receber bons conselhos. Por falta de conselheiros o povo padece. Por falta de conselheiros muita gente padece. Quando a gente não ouve, a gente acaba fracassando, padecendo. O espírito de conselho começa como eu já ensinei vocês em outras ocasiões, o primeiro estágio do espírito de conselho é quando você ouve um conselho e consegue absorver esse conselho e colocar em prática. Um bom conselho, uma boa orientação, você consegue absorver e você vai colocar em prática e vai ser bem-sucedido. Então, depois você consegue aconselhar, porque quem não é capaz de acatar e absorver um conselho, também não é capaz de aconselhar. Mas o espírito de conselho é aquele que a pessoa, ela possui esse espírito, e ainda que ninguém o aconselha, o espírito se comunica com o homem interior. O espírito se comunica com o homem interior. Ele te aconselha. Como a própria pessoa é capaz de se autoaconselhar. Lembra de Salmo 42:5, que diz assim: por que você está tão abatida, minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Espera em Deus, confia em Deus. O salmista dizendo. Ele é a tua salvação. Ele faz isso por 3 vezes no Salmo 45, no Salmo 42:5 e 11 e no 43:5. 3 vezes. Por quê? Olha com quem ele está falando. Com o homem interior. Nós vemos Moisés também está lá sofrendo para liderar o povo, para julgar o povo. Vem o seu sogro e diz assim: o que você está fazendo? Não é bom o que você está fazendo. Você vai se matar. E vai cansar o povo. Sabe o que você faz? Separa homens assim, 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 e coloca à frente do povo, e você julga os casos mais sérios, serão trazidos até você. O que aconteceu? Ele absorveu. E foi bem sucedido. Amém? Ele recebeu uma direção, algo que ele não estava vendo. Ele absorveu aquele conselho, e foi o texto diz isso, e foi extremamente bem sucedido. Quem está entendendo, por favor? Esse tipo de coisa você não vai ouvir em muitos lugares não, gente. Só que eu posso afirmar a você que faz toda a diferença. Quando eu tenho falado muito sobre isso, quando Josué disse aos 300 valentes, disse assim: observem-me e faça o que eu fizer. Os 300 observaram e fizeram o que ele fez, e tiveram uma grande vitória. Receberam uma instrução, uma orientação e colocaram em prática. E foram bem-sucedidos. Quem não tem o espírito de conselho, fracassa, que por falta de conselhos, fracassa. É importante isso. Diga comigo,
e poder. Diga comigo, poder. Tem tradução que você vai ver poder, tem tradução que você vai ver força, tem tradução que você vai ver fortaleza. Poder. Poder para o que? Força. Nós falamos, o maior exemplo de força física, mas não é só força física. Tem a força espiritual, tem a força emocional. Você quer um cara pequeno, que era um cara poderoso, um gigante emocionalmente? Davi. Davi, todo mundo disse assim para ele: você não pode, eu posso. Você não tem condições, eu tenho condições. O gigante diz, amaldiçoou e disse: eu vou cortar a tua cabeça, você não tem a mínima. Ele disse: eu posso, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Você vê, é um cara forte emocionalmente. O irmão disse que ele não podia, tratou ele mal, o rei disse que ele não podia, todo mundo disse que ele não podia, o gigante o amaldiçoou e nada o afetou. Um cara que tinha uma força interna gigantesca. Mas também vemos a força de Sansão. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Diga comigo, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, diga, e as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Vamos lá. Diga comigo, ele estava amarrado. Diga, completamente amarrado. Quantas pessoas estão completamente amarradas? A vida completamente amarrada. Quantas pessoas que estão amarradas e não conseguem fazer nada, não conseguem sair do lugar? O espírito entrou em Sansão, ele foi tomado de uma força, e aquelas cordas, aquilo que o amarrava se transformou como nada. Ele se levantou com força, com poder e arrebentou aquelas cordas que o amarravam. A mesma coisa acontece hoje espiritualmente. Tem pessoas, vamos falar aqui, tem pessoas que não estão amarradas literalmente. Tem alguém aqui amarrado literalmente? Sim ou não? Mas talvez a vida esteja. Espiritualmente estejam. E aí, como é que eu arrebento isso? Como é que eu me liberto dessas amarrações? Através do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor se apossou dele, ele foi tomado daquela força. É como se ele dissesse assim: não, isso não pode me dominar, isso não vai me dominar. E arrebentou tudo aquilo e partiu para a guerra, pegou uma queixada de jumento que era algo insignificante e transformou numa arma poderosa. Algo pequeno que se transformou numa arma poderosa. Amém? Encontrando uma carcaça de jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse então: com uma queixada de jumento fiz deles montões, e com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Ramate-Leí. Sansão estava com muita sede. Olha que coisa interessante, né? Vamos trazer para nós. Ele estava amarrado, o Espírito tomou a vida dele, ele arrebentou aquilo que o amarrava, se libertou, lutou, venceu, e após vencer, diga comigo essa palavra, após vencer, que não tem nada de diferente do que acontece com algumas pessoas. Você já prestou atenção que algumas pessoas, muitas vezes depois de uma grande vitória, de uma grande batalha, de uma grande conquista, a pessoa pode ser tomada de um enfado, de um cansaço, às vezes reflexos até mesmo de uma inveja, que é como se aquilo perdesse o sentido para ela, que não tivesse mais aquele sentido glorioso que tinha quando aconteceu. Sansão, depois dessa vitória, ele foi tomado de uma sede, que diz assim, Sansão estava com muita sede,
e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo essa grande vitória. Eu tive uma grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Poxa, depois dessa vitória, meu Deus do céu, depois dessa grande vitória, você vê que, o que mostra isso? O que mostra? Que nós precisamos de Deus o tempo todo. Diga comigo, nós precisamos de Deus o tempo todo. Ele não precisou de Deus, do Espírito de Deus, para se libertar daquelas amarrações? Sim ou não? Ele não precisou de Deus para vencer aquele exército de forma gloriosa? Sim ou não? Depois da vitória, ele precisou de Deus para se manter. Isso tem que entrar. Já viu gente que vence e depois de uma grande vitória começa a fracassar? Pessoas que depois de uma grande vitória, ou de grandes vitórias, começam a fracassar. Aonde eu sacio minha sede? Em Deus, no Espírito. Deus então abriu a rocha, diga comigo, a rocha é Cristo. Diga comigo, a rocha é Cristo. A Bíblia diz isso, é a rocha eterna. E dela saiu água. Diga comigo, Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. As forças voltaram. As forças, diga comigo, as forças voltaram. Olha que lindo, as forças voltaram. Ele clamou a Deus, Deus extraiu água da rocha, e as forças voltaram. É a mesma coisa que acontece conosco. Você vê que nós precisamos de Deus o tempo todo. Poderia falar, venci, grande vitória, agora acabou, não tem mais, massacre. Precisou de Deus depois da vitória. Precisou do Espírito de Deus depois da vitória. Para se manter. Quem está entendendo, por favor? Força física, força emocional, força espiritual. Que nós lemos, o Espírito que dá força, poder. O Espírito de fortaleza, que nos transforma em uma fortaleza. Se falta esse Espírito, o que acontece? Te falta força. Você não tem poder de ação e de reação. O mal vem, você continua amarrado. Ou o mal já amarrou. Quem amarrou foi os inimigos. Ele estava vindo para acabar de arrebentar. Quem está entendendo, por favor? Espiritualmente é isso que acontece, gente. São as nossas. Deixa eu dizer uma coisa a você. Tem uma história que eu conto, minha, de um momento que eu vivi, que um momento financeiro, um momento econômico bem complicado, e eu vinha de um processo assim, todos os dias era um dia de fracasso, todos os dias um dia frustrado, levantava cedo, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, e terminava o dia frustrado, todos os dias. Só que eu não tive poder de ação e reação espiritual. Eu fui tocando, vamos ver no que vai dar. Só que eu fui me cansando. E aí eu entrei naquele processo que acontece com muita gente. Aquele processo que quando você acorda pela manhã, você fala assim, vem aquela voz e diz assim, não adianta levantar. Vai ser mais um dia de frustração, mais um dia de fracasso, mais um dia de derrota. E aquilo veio e quis tomar conta de mim. Eu tenho certeza, porque assim como a voz do diabo sussurra, a voz do Espírito também. E o Espírito combateu, né? Sabe
Sabe aqueles desenhinhos que a gente vê aqui, um capetinho aqui, o outro aqui? Sim ou não? Um fala nesse ouvido, o outro fala nesse. Então, veio aquela voz, não adianta levantar, vai ser mais um dia de fracasso, um dia de frustração, mais um dia de derrota. O outro falou aqui, se levante. Hoje vai ser diferente. O resultado será diferente. Se levante no espírito, se levante na fé, declare diferente. E por algum momento ficou aquela guerra aqui. E se você não estiver muito atento, fala mais alto a carne, e não o espírito. Mas eu ouvi a voz do espírito, e eu tive uma reação como a gente vê em 1 Samuel 11:6. 1 Samuel 11:6. O Espírito do Senhor tomou Saul e ele ficou furioso. Diga comigo, ele ficou furioso. E eu fiquei furioso. Eu fiquei assim, revoltado. Mas sabe aquela fúria positiva? Porque a fúria não é ruim. É ruim quando você canaliza ela para a direção errada. Entendeu? Ela é ruim quando você canaliza ela na direção errada. Mas do contrário, ela é excelente. Ela colocou aqui, quando Saul ouviu isso, diga comigo, o Espírito de Deus apoderou-se dele. Diga, e ele ficou, o que está escrito aí? Furioso. Só que essa fúria foi contra a situação. Essa fúria foi para se levantar e reagir. E o texto diz que no outro dia, 24 horas depois, estava resolvido isso aqui. E aí, voltando para mim, eu fui tomado dessa fúria. E eu já comecei dizendo isso, né? Mentira! Não aceito essa mentira! Não aceito essa situação. Eu vou me levantar e eu vou lutar e eu vou reagir, e hoje será um dia de sucesso, um dia de prosperidade, um dia de portas abertas. Eu não volto para casa de mãos vazias. Deus é comigo, e se Deus é comigo, ninguém pode impedir a minha vitória. E me levantei com esse espírito, me levantei nessa força, mas foi algo que saiu de dentro. E, para a honra e a glória do Senhor, aquele dia foi diferente. Aquele dia o resultado foi diferente. Aquele dia coisas aconteceram que não acontecia há meses. E aquilo foi um combustível para mim. Porque eu vi que o que precisava acontecer, quer dizer, eu estava amarrado e quase amarrado na cama já, né? Prontinho para o abate. Mas aquela reação, aquela força interior, que me levou a falar, orar diferente, declarar diferente, aquilo no mundo espiritual, se havia situações ali, aquilo tudo foi quebrado. Eu fui arrebentando aquelas amarrações, e as coisas foram fluindo a partir de então. Amém? É a reação, está aqui, furioso. Há momentos na vida que a gente tem que fazer assim. E eu não tinha muito como fazer, a fúria tinha que ser espiritual mesmo. Porque trabalhar eu estava trabalhando, lutar eu estava lutando, então não tinha muito o que fazer, agora tinha que ser espiritual. E começou pelo espiritual, e eu já saí com um espírito diferente. Eu já saí com uma perspectiva diferente, com aquela indignação mesmo. Não, existe um Deus. E se existe um Deus, o poder do mal não é maior do que o poder de Deus. Se Deus me abençoar, se Deus se agradar de mim, ninguém pode impedir a minha vitória. Quem está entendendo, por favor? Espírito, essa voz vem. Qual que você vai ouvir? Não adianta, porque não sei o quê, não. Quem? E o outro está falando, se levanta, reage, força, ousadia, fala diferente, crê diferente, profetiza diferente, determina diferente, e vai acontecer.
Amém? Volta lá. Espírito de poder. Diga comigo. O Espírito que dá conhecimento. A Bíblia, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Tudo que nós estamos ouvindo aqui nos traz conhecimento. Informações importantes. Agora, o que nós vamos fazer com essas informações? O que nós vamos fazer com esse conhecimento que nós estamos recebendo? Você sabe que, vamos lá, só para eu concluir, diga comigo, e o temor do Senhor. Qual é o princípio da sabedoria? Qual é? Temor do Senhor. Tem uma coisa interessante aqui. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria. Então vamos lá, sabedoria começa com sabedoria e termina com temor. O resto está no meio desses dois. Começa com sabedoria e temor do Senhor. Eu já trabalhei isso com vocês, não sei se vocês já tiveram oportunidade, tanto de ouvir como eu já trouxe, e sempre aconselho fazer isso, porque temor do Senhor, você sabe que é reverência, não é medo. É reverência, é honrar, é amar ao Senhor. E se você fizer uma pesquisa, com a palavra temor do Senhor, você vai ficar encantado. Encantado. Quantas bênçãos, quantas maravilhas que acompanham o temor do Senhor. Tanto é que de prosperidade, se você pegar o Salmo 113 e o Salmo 128, você vai ver assim, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Será feliz e próspero. 113, grande riqueza há na sua casa. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém, pessoal? Por isso, é tão importante a gente investir tempo buscando o Espírito do Senhor sobre nós. Você vê que, olha o que nós falamos aqui. Sabedoria para governar, sabedoria, habilidade, capacidade, né, para realizar coisas como Bezalel, conhecimento, sabedoria, habilidade, plena capacidade. José para governar, Daniel para governar, Salomão, pede o que você quiser, Senhor, dê um coração entendido, dê sabedoria. Salomão. A força, a inteligência espiritual, tudo isso o diferencia. Tudo isso faz com que você vá além. Fique em pé, por favor. Vem para Eclesiastes 2, por favor. Diga comigo, para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Diga comigo, e vi que isso também vem da mão de Deus. O que é o prazer no trabalho? O que traz prazer? O resultado. O resultado. Progresso. É ou não é? Resultado é encontrar prazer no trabalho. Eu vi que isso
também vem da mão de Deus. Quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Olha o que diz agora. Diga comigo, ao homem que o agrada, diga comigo, Deus dá sabedoria, conhecimento e o que mais? Olha que coisa linda. Sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas. Diga comigo, para entregá-las a quem? O quê? Se Deus se agradar de mim, vai sair do pecador e vir para as minhas mãos. O que Josué e Caleb disse? Se Deus se agradar de nós, Deus nos dará essa terra. Deus vai tirar da mão do ímpio e vai colocar nas nossas mãos. Olha que coisa linda. Você pensar que o homem que o agrada, tudo o que eu preciso fazer é agradar a Deus. O homem que o agrada, volta lá. O homem que o agrada, volta lá. Deus dá, projeto para eles. Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Deus dá felicidade. A felicidade vem de Deus, gente. A felicidade vem de Deus. Olha, o cara pode querer, o que mais ele vai querer? Sabedoria, conhecimento, felicidade e ainda mais. Deus tira o pecador, armazena riquezas para entregá-la a quem o agrada. O quanto nós acreditamos nisso? Já prestou atenção que de tempos em tempos a riqueza está mudando de mão? E esse é um momento. De tempos em tempos está mudando de mão. Descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Observei, aliás, volta ali, você consegue, volta ali. Dá o 13. Consegue projetar o 13 aí? Descobri também que poder comer, beber e ser, diga comigo, recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Qual que é a recompensa do trabalho? Você desfrutar. Não é verdade? Você desfrutar. Se eu mudar a tradução aqui, você vai ver assim, é dom de Deus. É dom de Deus. E isso vem de Deus. Por isso, tudo que nós precisamos é agradar a Deus. E como é que agradamos a Deus? Através do seu Espírito. Feche seus olhos, por favor. Tem aí os 7 Espíritos do Senhor, com todas essas virtudes. Peça a cada uma delas sabedoria, entendimento, ou inteligência, ou discernimento. Peça a Ele o espírito do conselho, do poder, da força, da fortaleza. Qual você mais precisa? O espírito do conhecimento e temor do Senhor. Salomão disse assim: dê ao teu servo um coração entendido, sábio, para governar esse teu tão grande povo. Ele estava dizendo: me dê sabedoria para fazer o que o Senhor aprova, para governar aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, para governar o teu povo em prol dos teus propósitos, Senhor.
E o Senhor disse: muito bom que você pediu, porque até o que você não pediu eu vou te dar, como riquezas e glória. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Ao pecador dá trabalho, ele armazena, realmente. Como muitos de vocês dizem: ah, mas o pecador tem tanto. Sim, ele armazena, mas não fica na mão dele. Sabia disso? Não fica nas mãos dele, vai vir para a mão daquele que agrada ao Senhor. Então peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria para agradar a Deus, peça ao Espírito Santo que venha e tome a tua vida, peça ao Espírito Santo que derrame sobre a tua vida uma unção poderosa, peça ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, eu preciso da tua unção sobre a minha vida, eu preciso da tua plenitude sobre a minha vida, eu preciso dessa unção poderosa, eu preciso de sabedoria, conhecimento, inteligência, força, eu preciso do temor do Senhor, eu preciso ser uma fortaleza, eu quero ser uma fortaleza, eu quero ser esse homem forte, essa mulher forte, eu preciso da tua unção, ó Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê inteligência espiritual para fazer o que o meu Senhor aprova, eu quero fazer o que o meu Senhor aprova, me ajuda, Espírito Santo, abra a minha mente, diga ao Espírito Santo, me dê força para desamarrar a minha vida, eu quero arrebentar essas amarrações, diga, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito a minha vida amarrada, eu não aceito a minha vida acorrentada, eu não aceito ficar amarrado financeiramente, nada ir para frente, eu não aceito, eu arrebento hoje essas amarrações. Tem aquela reação que eu tive pelo Espírito, diga: chega de amarrações, chega de vida amarrada, em nome do Senhor Jesus, diga: eu arrebento isso hoje, eu arrebento com essas amarrações hoje, eu me liberto hoje, em nome do Senhor Jesus, eu me liberto hoje, em nome do Senhor Jesus, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar, em nome do Senhor Jesus, eu vou para coisas maiores, eu vou para coisas grandes, em nome do Senhor Jesus, diga isso, com toda a tua fé, faz sair de dentro, você na transmissão, arrebenta agora, arrebenta, chega de amarrações, eu não aceito mais a minha vida amarrada, eu não aceito não ir para frente, eu não aceito não caminhar, não prosperar, chega, em nome do Senhor Jesus, a minha vida vai andar, vai dar certo, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu tenho um Deus, eu vou fazer o que esse Deus se agrada, porque prosperidade, sabedoria, conhecimento e felicidade vem de Deus. Senhor, tira da mão do pecador, Senhor, tira da mão do pecador e coloca nas mãos do justo. Senhor, tira da mão do pecador. Quantos estão aí usando dinheiro, meu Pai, para coisas abomináveis aos teus olhos? Tira e coloca nas mãos, meu Deus, daquele que te agrada. Coloca, Senhor, prospera a tua igreja, prospera o teu povo, ó meu Deus, que ele cresça, que ele avance. Joga por terra, Senhor, os problemas que ele tem apresentado ao Senhor nesse propósito da mudança, joga por terra, meu Deus, joga por terra o problema 1, o problema 2, o problema 3, e talvez dentre esses problemas esteja o financeiro. Ó meu santo e poderoso Deus, haja na vida dela, meu Pai, manifesta o teu poder, abra as portas, meu Deus, desamarra os caminhos dela, que ela cresça, que ela avance. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode, Senhor, ó meu Deus, estar à mercê do inimigo, do adversário. Não, meu Deus, Senhor, que ele se liberte hoje, que tudo seja desamarrado na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Chega, diga isso, em nome do Senhor Jesus, tudo está sendo desamarrado na minha vida hoje, em nome do Senhor Jesus, eu estou arrebentando com todas as amarrações, em nome do Senhor Jesus, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou prosperar, em nome do Senhor Jesus. Diga em nome de Jesus, diga que essa semana será uma semana poderosa, diga como aquela reação que o Espírito Santo me levou a ter, diga, essa semana será uma semana poderosa, essa semana vai caminhar, essa semana eu vou prosperar, essa semana terá definições, em nome do Senhor Jesus, eu determino definições poderosas, essa semana em nome do Senhor Jesus. Haja, meu Pai, haja, meu Deus, se manifeste na vida do teu povo, Senhor. Se manifeste, meu Pai. Derrama do teu Espírito sobre a vida de cada um. Derrama do Espírito da sabedoria,
do conhecimento, da inteligência espiritual. Derrama, meu Pai, do espírito do conselho, da força, do poder, da fortaleza, o espírito do temor do Senhor. Receba desse espírito sobre a tua vida. Receba dessa unção em nome do Senhor Jesus. O que é que você quer? O que é que você quer? Diga: eu tomo posse da sabedoria, eu tomo posse da força, em nome do Senhor Jesus. Vai. Receba o Espírito de Deus na tua vida. Receba esse Espírito com a sua força, com toda a sua plenitude. Receba em nome de Jesus. Seja liberto, que a tua vida ande, que os teus caminhos prosperem, que você alcance, conquiste riquezas, prosperidade, vida abundante, em nome do Senhor Jesus. Receba força, receba coragem, ousadia. Receba. O homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. O pecador ajunta, armazena, mas ele dá ao bom perante a sua face. Aquele que o agrada, Deus vai tirar do pecador e colocar nas tuas mãos. Acredite nisso. Agrade a Ele. Agrade a Ele. Em nome do Senhor Jesus. Aumenta a tua presença na vida dela, Senhor. Aumenta a tua unção sobre a vida dela. Aumenta, Senhor. Derrama do teu espírito sobre ela. Aleluia. Receba essa unção. Você que está na sua casa, você que está no teu trabalho, aonde você estiver, você que está no teu carro, no teu automóvel. Não se mais vive. Isso, diga a Ele: quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou no Santo dos Santos? Santo do Santo, em outro lugar, em outro lugar, não sabe viver. não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, clamar pela glória, a glória de Deus. de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. não sabe viver. E onde estiver, Clamar pela glória, pela glória, a glória de Deus. com teu propósito. Segura o teu propósito no teu coração, com seus olhos fechados. Querido, você tem a luz dentro de você, e a luz dissipa as trevas. Só se preocupe com uma coisa: agrade a Deus, porque o homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. O pecador armazena, mas ele dá ao que é aquele que o agrada, ao que é bom perante a sua face. Agrade a Deus. Receba o espírito da sabedoria, o espírito do entendimento, do discernimento, da inteligência espiritual. Receba o espírito do conselho, da força, da fortaleza.
Receba o espírito do temor do Senhor. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Nada pode te amarrar. Nada pode amarrar a tua vida. Acredite nisso. Creia que você vai sair por uma semana poderosa. Creia que você vai sair por uma semana de resultados surpreendentes. Acredite nisso. Uma semana de resultados surpreendentes. Saia com esse espírito. Fique furioso, mas que essa fúria seja canalizada na direção certa. Acredite nisso. Receba essa unção sobre a tua vida. Receba o revestimento do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba essa unção. Como? Pelo poder do Espírito Santo. De que maneira? Pelo poder do Espírito Santo. Como eu vou chegar lá? Pelo poder do Espírito Santo. Diga isso a Ele. A Ele. Mais uma vez, diga a Ele. A Ele. Como? Para sempre. Só fique com essa voz. Como? Pelo poder do Espírito Santo. De que maneira? Pelo poder do Espírito Santo. Como eu vou chegar lá? Pelo poder do Espírito Santo. Como eu vou conseguir? Pelo poder do Espírito Santo. Como eu vou alcançar? Pelo poder do Espírito Santo. O poder do Altíssimo te revestirá. Amém? Diga, eu vou entrar em 2021, mas esses 3 problemas não vão entrar comigo. Diga, eu vou fechar esse ano com chaves de ouro, abençoado, vitorioso, para a honra e a glória do nome do meu Senhor. Amém? Para Jesus bem forte.